O calor da savana africana era quase sufocante, mas havia uma beleza inegável naquele lugar. O céu parecia infinito, tingido de um azul profundo, enquanto as vastas planícies se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. As árvores de acácia, com seus galhos retorcidos, lançavam sombras esparsas sobre o solo seco. Era um cenário vivo, pulsante, onde cada som, o rugido distante de um leão, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, parecia contar uma história. Lena Moreau, uma jovem bióloga francesa de 29 anos, ajustou o chapéu de palha na cabeça enquanto caminhava pelo acampamento improvisado. Ela tinha chegado ao reino de Zaratia há apenas 3 dias, mas já estava completamente fascinada pela riqueza natural e cultural do lugar. Zaratia era um pequeno país no coração da África, conhecido por sua biodiversidade única e por uma cultura ancestral que resistia ao passar do tempo. Lena havia recebido um convite especial para estudar as plantas medicinais da região, mas no fundo, ela sabia que aquela viagem significava muito mais do que trabalho. Era uma chance de recomeçar. Após o término de um relacionamento turbulento e anos dedicados exclusivamente à carreira, Lena sentia que algo estava faltando em sua vida. Talvez fosse propósito, talvez fosse conexão. Ela não sabia ao certo, mas havia algo em Zaratia que parecia chamá-la, como se aquele lugar guardasse respostas que ela nem sabia que estava procurando. Enquanto Lena organizava suas anotações, no acampamento, um grupo de homens vestidos com túnicas brancas e douradas chegou em um comboio de jipes. Eles eram guardas reais e sua chegada causou um alvoroço entre os pesquisadores. No centro do grupo, em um veículo maior e mais imponente, estava o próprio rei de Zaratia, Kellen. Kellen era um homem de 34 anos, alto e de presença marcante. Sua pele tinha o tom quente do ébano, e seus olhos, de um castanho profundo, pareciam carregar o peso de 1000 histórias. Ele desceu do jipe com a postura de um líder que sabia exatamente quem era e o que representava. Apesar de sua autoridade evidente, havia algo de acessível em seu sorriso, algo que fazia as pessoas se sentirem vistas. Lena observou a cena de longe, intrigada. Ela não esperava encontrar o rei tão cedo, e muito menos em uma visita ao acampamento. Kellen caminhou até o grupo de pesquisadores e, com uma voz grave e calma, cumprimentou a todos. Bem-vindos a Zaratia. Espero que estejam sendo bem tratados e que encontrem o que vieram buscar. Lena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir a voz dele. Havia algo magnético naquele homem, algo que a fazia querer saber mais. Quando os olhos de Kellen finalmente encontraram os dela, foi como se o tempo parasse por um instante. Ele a encarou com curiosidade, como se tentasse decifrá-la, e Lena se viu incapaz de desviar o olhar. Você deve ser a bióloga francesa, disse Kellen, aproximando-se. Lena Moreau, certo? Ela assentiu, tentando manter a compostura. Sim, majestade. É uma honra estar aqui. Kellen sorriu de leve. Por favor, me chame de Kellen. Majestade me faz parecer mais velho do que sou. Lena riu, surpreendendo-se com a informalidade dele. Certo, Kellen. Obrigada por nos receber em seu reino. Este lugar é incrível. Zaratia tem suas belezas, mas também seus desafios. Espero que você descubra ambos durante sua estadia, respondeu ele, com um tom que parecia carregar um significado mais profundo. Antes que Lena pudesse responder, um dos conselheiros de Kellen se aproximou e cochichou algo em seu ouvido. O rei assentiu e se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar para Lena. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar, algo que a deixava inquieta. Naquela noite, o acampamento estava silencioso, exceto pelo som dos grilos e do vento que soprava pelas planícies.
Lena não conseguia dormir. Ela se sentou à beira da fogueira, observando as chamas dançarem, enquanto tentava organizar seus pensamentos. A presença de Kaylen havia mexido com ela de uma forma que ela não esperava. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Forte, mas gentil. Misterioso, mas acessível. Enquanto Lena estava perdida em seus pensamentos, um dos pesquisadores, um homem chamado David, se aproximou. "Você também não consegue dormir?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "Não, acho que ainda. Estou me acostumando com o fuso horário", mentiu Lena. David riu. "Ou talvez seja a visita inesperada de hoje." "O rei Kaylen tem esse efeito nas pessoas." Lena olhou para ele, surpresa. "Você o conhece bem?" "Não pessoalmente, mas ouvi muitas histórias. Ele é amado pelo povo, mas também enfrenta muita pressão. Dizem que o conselho está forçando-o a se casar com uma princesa de um reino vizinho para fortalecer alianças políticas." Lena sentiu uma pontada de desconforto ao ouvir aquilo, embora não entendesse exatamente por quê. "Parece um peso enorme para carregar", comentou ela. David assentiu. "É o preço de ser um líder, mas disse: se eu fosse você, tomaria cuidado. Kaylen pode ser encantador, mas sua lealdade é, antes de tudo, ao reino." Lena não respondeu. Ela sabia que David estava certo, mas algo dentro dela dizia que havia mais em Kaylen do que ele deixava transparecer. No dia seguinte, Lena decidiu explorar a savana sozinha. Ela queria estudar algumas plantas que havia identificado no dia anterior, mas também precisava de um tempo para clarear a mente. Com um caderno de anotações em mãos, ela caminhou por horas, maravilhada com a beleza do lugar. No entanto, algo inesperado aconteceu. Enquanto examinava uma planta próxima a um pequeno riacho, Lena ouviu o som de passos atrás dela. Ela se virou rapidamente, o coração disparado, e viu Kaylen parado a poucos metros de distância. Ele estava sozinho, sem guardas, e vestia roupas simples, quase como se quisesse passar despercebido. "Desculpe se a assustei", disse ele com um sorriso leve. "Não pude deixar de notar que você saiu sozinha." Lena tentou recuperar o fôlego. Eu só queria explorar um pouco. Não sabia que precisava de permissão." Kaylen riu. "Não precisa, mas este lugar pode ser perigoso. Existem animais selvagens e nem todos os habitantes são amigáveis com estrangeiros." Lena sentiu um arrepio, mas tentou disfarçar. "Obrigada pela preocupação, mas eu sei me cuidar." Kaylen a observou por um momento, como se estivesse avaliando. Sua resposta: "Você é diferente, Lena. Não como os outros estrangeiros que vêm aqui. Eles querem levar algo de Zaratia, mas você parece querer entender." Lena ficou sem palavras. Havia algo na forma como ele dizia seu nome que fazia seu coração bater mais rápido. "Acho que você também é diferente, Kaylen", respondeu ela sem pensar. Antes que ele pudesse responder, um som distante ecoou pela savana. Era um grito, seguido pelo som de cavalos. Kaylen ficou tenso imediatamente. "Precisamos voltar. Agora." "O que está acontecendo?" perguntou Lena, assustada. Kaylen não respondeu. Ele apenas segurou o braço dela e a puxou em direção ao acampamento. Enquanto corriam, Lena olhou para trás e viu uma nuvem de poeira se aproximando rapidamente. Quem ou o que quer que fosse estava vindo direto para eles. O acampamento estava em completo caos. Os cavaleiros armados cercaram o local, suas armaduras refletindo o brilho do sol. Lena sentiu o coração disparar enquanto observava o líder. Dos invasores, um homem alto e imponente, com uma cicatriz que atravessava seu rosto. Ele desmontou do cavalo com uma calma assustadora, como se soubesse que o controle da situação já era dele. Kaylen, no entanto, manteve a postura. Sua presença era inabalável, mesmo diante da ameaça. Ele deu um passo à frente,
protegendo Lena com o corpo, e encarou o homem com firmeza. General Aboro, disse Kailen com a voz baixa e controlada. Pensei que tivesse deixado Zaratia há anos. O general sorriu de canto, mas não havia calor naquele gesto. Eu deixei, majestade, mas voltei porque o reino precisa de mim. E pelo que vejo, você está falhando em protegê-lo. Lena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão disposto a desafiar o rei? Não vou discutir política. Com você aqui, Aboro. Se tem algo a dizer, diga no conselho, respondeu Kellen, mantendo a calma. O conselho. Aboro soltou uma risada amarga. O mesmo conselho que o pressiona a casar com uma princesa estrangeira enquanto o povo passa fome. Não, Kellen. Eu vim aqui para mostrar que Zaratia precisa de um líder forte, não de um homem que se perde em tradições e alianças inúteis. Antes que Kellen pudesse responder, Aboro ergueu a mão, e seus homens avançaram, cercando o rei e os pesquisadores. Lena instintivamente deu um passo para trás, mas Kellen segurou sua mão, apertando-a levemente. Fique perto de mim, sussurrou ele. Lena sentiu seu coração disparar. Apesar da tensão, o toque dele era reconfortante, como se dissesse que, de alguma forma, tudo ficaria bem. Horas depois, após uma longa negociação, Kailen conseguiu convencer Aboro a recuar temporariamente, prometendo discutir suas demandas, em uma reunião oficial. No entanto, o clima no acampamento estava pesado. Os pesquisadores estavam assustados e Lena não conseguia tirar da cabeça as palavras de Kailen antes do ataque. Não confie em ninguém aqui, nem mesmo em mim. Mais tarde, enquanto o sol se punha e o céu se enchia de tons alaranjados, Lena encontrou Kailen sozinho, sentado em uma rocha próxima ao acampamento. Ele parecia perdido em pensamentos, o olhar fixo no horizonte. Por um momento ela hesitou, mas algo dentro dela a empurrou para frente. Você está bem? Perguntou ela, aproximando-se. Kailen olhou para ela surpreso, mas logo sorriu de leve. Estou acostumado a situações como essa. Faz parte de ser rei. Lena sentou-se ao lado dele, sentindo o calor da rocha sob suas pernas. Quem era aquele homem? Ele parecia perigoso. Kailen suspirou, passando a mão pelos cabelos. Aboro era um dos generais mais leais do meu pai. Quando eu assumi o trono, ele discordou de muitas das minhas decisões. Acredita que sou fraco por tentar manter a paz com os reinos vizinhos. Para ele, força é a única linguagem que importa. Lena ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Havia tanto que ela ainda não sabia sobre aquele homem ao seu lado, sobre o peso que ele carregava. Deve ser difícil, disse ela finalmente. Carregar tantas responsabilidades, tomar decisões que afetam tantas vidas. Kailen a olhou, seus olhos castanhos brilhando à luz do pôr do sol. E você? Por que veio para Zaratia, Lena? Não acredito que seja apenas pelas plantas. Ela riu, surpresa pela mudança de assunto. Talvez eu esteja fugindo, confessou. De um relacionamento, de uma vida que não fazia mais sentido. Achei que, vindo para cá, poderia encontrar algo diferente. Kellen inclinou a cabeça como se estivesse tentando entender melhor suas palavras. E encontrou? Lena hesitou. Ela queria dizer que sim, que havia encontrado algo. Ou alguém, que fazia seu coração bater mais rápido. Mas ao invés disso, apenas sorriu. Ainda estou descobrindo o crescimento da conexão. Nos dias seguintes, Lena e Kailen passaram mais tempo juntos. Ele a acompanhava em suas expedições pela savana, mostrando-lhe lugares que poucos estrangeiros tinham permissão para ver. Eles riam, discutiam, compartilhavam histórias de suas vidas. Lena descobriu que, por trás da fachada de rei, Kailen
Era um homem gentil, com sonhos e medos como qualquer outro. No entanto, nem tudo era fácil. O Conselho do Reino começou a pressionar Kaylen ainda mais, exigindo que ele anunciasse seu noivado com a princesa de um reino vizinho. Lena sabia que aquilo era inevitável, mas a ideia de vê-lo com outra pessoa fazia seu peito doer de uma forma que ela não conseguia explicar. Certa noite, durante um jantar no palácio, o conselheiro-chefe, um homem chamado Idris, trouxe o assunto à tona diante de todos. Majestade, o povo precisa de estabilidade. O casamento com a princesa Amara trará isso. Não podemos mais adiar. Kaylen, que estava sentado à cabeceira da mesa, manteve a calma, mas Lena percebeu a tensão em seus ombros. Entendo sua preocupação, Idris, mas este não é o momento para discutir isso. Temos questões mais urgentes para resolver. Com todo o respeito, Majestade, não há nada mais urgente do que a segurança do reino, insistiu Idris, lançando um olhar significativo para Lena, que estava sentada do outro lado da mesa. Lena sentiu o rosto queimar. Era óbvio que Idris sabia sobre a proximidade entre ela e Kaylen, e não aprovava. Após o jantar, Lena escapou para o jardim do palácio, tentando clarear a mente. Ela sabia que não tinha lugar naquele mundo, que Kaylen pertencia a Zaratia e às suas tradições, mas mesmo assim não conseguia ignorar o que sentia por ele. Está tudo bem? A voz de Kaylen a tirou de seus pensamentos. Ela se virou e o encontrou parado, a poucos metros de distância, com as mãos nos bolsos. Eu precisava de um pouco de ar, respondeu ela, tentando soar casual. Kaylen se aproximou e Lena sentiu seu coração acelerar. Lena, eu sei que isso não é fácil para você. Não é fácil para mim também. Então por que você não diz algo? Perguntou ela sem conseguir conter as palavras. Por que continua deixando o conselho? Decidir sua vida? Kaylen ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos dela. Porque às vezes, ser rei significa sacrificar o que você quer pelo bem do seu povo. Lena sentiu as lágrimas se formarem, mas se recusou a deixá-las cair. E o que você quer, Kaylen? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Ele deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. Eu quero você. Por um momento, o mundo pareceu parar. Mas antes que Kaylen pudesse dizer ou fazer mais alguma coisa, um dos guardas entrou correndo no jardim. Majestade, desculpe interromper, mas temos um problema. O general Aboro está reunindo tropas na fronteira. Parece que ele está se preparando para atacar. A noite caiu sobre Zaratia como um manto pesado, trazendo consigo uma tensão palpável. No horizonte, as fogueiras acesas pelo exército de Aboro brilhavam como estrelas distantes, mas não havia nada de pacífico naquelas luzes. Elas eram um aviso, uma promessa de guerra. Dentro do palácio, Kaylen caminhava de um lado para o outro. Em sua sala de guerra, cercado por conselheiros e comandantes, a pressão era esmagadora, mas ele sabia que não podia vacilar. Lena, por outro lado, estava isolada em seus aposentos. Após os acontecimentos no jardim, ela sentia que estava sendo observada a todo momento. A proximidade com Kaylen havia atraído olhares desconfiados, e o conselho parecia determinado a mantê-la afastada dele. Mas o que mais a incomodava era a sensação de impotência. Ela queria ajudar, queria estar ao lado de Kaylen, mas não sabia como. Enquanto isso, na sala de guerra, a discussão esquentava. Idris, o conselheiro-chefe, falava com veemência. Majestade, não podemos nos dar ao luxo de esperar. Aboro está reunindo forças rapidamente. Se não agirmos agora, ele tomará a fronteira e marchará até o palácio. Kaylen esfregou as têmporas, tentando conter a frustração. E se atacarmos primeiro, Idris? Quantos inocentes morrerão no processo? Não sou um tirano como Aboro, não quero governar com sangue nas mãos. Às vezes é necessário sujar as mãos para proteger o reino, retrucou Idris. E com todo o respeito, Majestade, sua
Hesitação está nos enfraquecendo. O povo precisa de um líder forte, alguém que esteja disposto a fazer o que for preciso. As palavras de Idris atingiram Keilen como um golpe. Ele sabia que o conselheiro tinha razão em parte, mas também sabia que havia outras formas de liderar. Ele não queria ser lembrado como um rei que sacrificou seu povo em nome da estabilidade. Segredos revelados. Mais tarde naquela noite, Lena não conseguiu ficar parada. Ela precisava fazer algo, precisava entender o que estava acontecendo. Decidida, ela deixou seus aposentos e caminhou pelos corredores do palácio, evitando os guardas. Seu destino era a sala de guerra, mas no caminho ela ouviu vozes vindas de uma sala lateral. Curiosa, ela se aproximou e espiou pela fresta da porta. Dentro da sala, Idris conversava com um homem que Lena não reconheceu imediatamente, mas que parecia ser um dos aliados de Aboro. O coração dela disparou ao ouvir as palavras deles. O rei está enfraquecido, dizia Idris. Ele não tem coragem de tomar as decisões necessárias. Se continuarmos a pressioná-lo, ele cederá. E se não ceder? Perguntou o outro homem. Idris deu um sorriso frio. Então encontraremos uma forma de tirá-lo do caminho. Zaratia precisa de um líder de verdade. E Keilen já provou que não está à altura. Lena sentiu o sangue gelar. Idris estava conspirando contra Keilen. Ela sabia que precisava avisá-lo, mas antes que pudesse se mover, o homem desconhecido olhou em sua direção. Por um momento, Lena achou que ele a tinha visto, mas então ele voltou a falar, e ela aproveitou a oportunidade para se afastar silenciosamente. A decisão de Keilen, quando Lena finalmente encontrou Keilen, ele estava sozinho, em sua sala, olhando para um mapa do reino. Ele parecia exausto, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ao vê-la, ele ergueu o olhar surpreso. Lena, o que está fazendo aqui? É perigoso você andar pelo palácio sozinha. Eu precisava falar com você, disse ela sem fôlego. É sobre Idris. Ele está conspirando contra você, Keilen franziu a testa claramente cético. Idris, ele é meu conselheiro mais leal. Por que você acha isso? Lena contou tudo o que tinha ouvido, descrevendo a conversa de Idris com o homem desconhecido. Keilen ouviu em silêncio, mas Lena podia ver a dúvida em seus olhos. Keilen, você precisa acreditar em mim. Ele está planejando algo. Não sei exatamente o que, mas sei que você está em perigo. Keilen suspirou, passando a mão pelo rosto. Não posso simplesmente acusá-lo sem provas, Lena. Se eu fizer isso, corro o risco de dividir ainda mais o conselho. E neste momento, preciso de todos unidos. Então, o que você vai fazer? Perguntou ela, sentindo a frustração crescer. Keilen olhou para ela, seus olhos cheios de uma dor que ele não conseguia esconder. Vou enfrentar Aboro. Se eu puder derrotá-lo no campo de batalha, talvez consiga restaurar a confiança do conselho e do povo. E se você não voltar? A voz de Lena saiu quase como um sussurro. Keilen deu um passo à frente, parando tão perto que Lena podia sentir o calor de seu corpo. Então, pelo menos, saberei que fiz o que era certo. Lena sentiu as lágrimas se formarem, mas se recusou a deixá-las cair. Ela queria dizer a Keilen que ele não precisava enfrentar tudo sozinho, que ela estaria ao lado dele, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O campo de batalha. Na manhã seguinte, Keilen liderou seu exército até a fronteira. Lena ficou no palácio, mas seu coração estava com ele. As horas passaram lentamente, cada minuto trazendo uma nova onda de ansiedade. Finalmente, ao cair da noite, um mensageiro chegou ao palácio, trazendo notícias do campo de batalha. O rei Keilen derrotou o exército de Aboro, anunciou o mensageiro, mas ele foi ferido durante a luta. Lena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sem pensar duas vezes, ela correu até os estábulos e pegou um cavalo, determinada a ir até Keilen.
Ela sabia que sua presença não era apropriada, que o conselho a desaprovaria, mas nada disso importava. Tudo o que importava era Kailen. O ar da savana parecia mais pesado naquela manhã. O céu, geralmente límpido e azul, estava coberto por nuvens cinzentas que anunciavam uma tempestade iminente. Dentro da tenda improvisada no campo de batalha, Kailen sentia o peso das palavras, do guarda ecoando em sua mente. O conselho declarou estado de emergência em Zaratia. Eles estão exigindo que você abdique do trono. Lena, ajoelhada ao lado dele, segurava sua mão com força. O silêncio entre eles era carregado de tensão, mas também de algo mais profundo, uma conexão que nenhum deles conseguia negar. Eles não podem fazer isso, disse Lena, finalmente quebrando o silêncio. Você é o rei. Zaratia é sua. Kailen soltou um suspiro pesado, desviando o olhar. O conselho tem poder suficiente para forçar minha abdicação. Se eles convencerem o povo de que sou incapaz de liderar, não haverá nada que eu possa fazer. Então lute contra eles, exclamou Lena, sua voz carregada de emoção. Você acabou de derrotar Aboro. Mostre ao conselho que você é forte, que é o líder que Zaratia precisa. Kailen olhou para ela, seus olhos refletindo a dor e a dúvida que ele carregava. E o que aconteceria com você, Lena? Eles já não confiam em mim por causa da nossa proximidade. Se eu desafiar o conselho, eles usarão você contra mim. Não posso permitir que isso aconteça. Lena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não tentou escondê-las. Ela sabia que Kailen estava certo. O conselho faria de tudo para proteger suas tradições, mesmo que isso significasse destruir o homem que ela amava. Então, o que você vai fazer? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Kailen ficou em silêncio, por um momento, como se estivesse lutando contra si mesmo. Finalmente, ele apertou a mão de Lena e disse: vou voltar para Zaratia e vou enfrentá-los. O retorno ao palácio 2 dias depois, Kailen e seu exército retornaram ao palácio. A atmosfera era tensa, com guardas posicionados em todos os cantos e os membros do conselho esperando no grande salão. Lena permaneceu ao lado de Kailen enquanto ele caminhava pelo corredor principal, com a cabeça erguida, sua presença imponente como sempre. Ao entrar no salão, Idris, o conselheiro-chefe, deu um passo à frente com uma expressão séria. Majestade, estamos aliviados por seu retorno em segurança. No entanto, precisamos discutir os eventos recentes e o futuro de Zaratia Kailen, encarou Idris, sua voz firme e autoritária. Então vamos discutir, Idris. Estou aqui para ouvir o que vocês têm a dizer. Idris trocou olhares com os outros, conselheiros antes de responder. O povo está preocupado, Majestade. Eles veem sua hesitação como um sinal de fraqueza e sua proximidade com a estrangeira apenas alimenta as dúvidas sobre sua capacidade de liderar. O Conselho acredita que a melhor solução para Zaratia é sua abdicação imediata. Lena sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras, mas Kailen permaneceu calmo. Ele deu um passo à frente, olhando diretamente para Idris. Abdicar? Repetiu ele, sua voz carregada de ironia. Depois de tudo o que fiz por este reino, depois de derrotar Aboro e proteger nossas fronteiras, vocês realmente acreditam que Zaratia estará melhor sem mim? Não é uma questão de crença. Majestade, respondeu Idris com um tom frio, é uma questão de estabilidade. O povo precisa de um líder que coloque o reino acima de tudo, inclusive de seus próprios desejos. Kailen estreitou os olhos, sua paciência claramente se esgotando. E quem vocês sugerem para assumir o trono? Você, Idris? O conselheiro hesitou, mas não respondeu. Kailen deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo salão. Zaratia não precisa de um líder que governe com medo e manipulação.
Precisa de alguém que esteja disposto a lutar pelo povo, a protegê-lo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. E eu sou esse líder. O salão ficou em silêncio absoluto. Lena sentiu uma onda de orgulho ao ouvir as palavras de Kailen, mas também sabia que o conselho não se renderia tão facilmente. O sacrifício. Mais tarde, naquela noite, Kailen convocou Lena para encontrá-lo nos jardins do palácio. O lugar estava iluminado por tochas e o som suave de uma fonte próxima criava uma atmosfera quase mágica. Lena sabia que algo importante estava para acontecer. "Por que me chamou aqui?" perguntou ela, aproximando-se dele. Kailen se virou para ela, seus olhos cheios de emoção. "Porque preciso te dizer algo antes que tudo mude." Lena sentiu o coração acelerar. "O que você quer dizer?" Kailen deu um passo à frente, segurando as mãos dela. "Eu te amo, Lena. Desde o momento em que te vi, soube que você era diferente. Você me fez enxergar o mundo de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Mas, ao mesmo tempo, você me colocou diante da decisão mais difícil da minha vida." Lena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto novamente. "Kailen, por favor, não faça isso. Não desista de nós." Ele balançou a cabeça, sua expressão cheia de dor. "Não estou desistindo. Estou protegendo você. O conselho nunca permitirá que fiquemos juntos. Eles usarão você como uma arma contra mim e eu não posso permitir que isso aconteça. Então, amanhã, vou abdicar do trono." Lena ficou em choque. "O quê? Você não pode fazer isso? Zaratia precisa de você." Kailen sorriu tristemente. "Zaratia sobreviverá. Mas eu não posso continuar sendo rei se isso significa perder você. Não posso governar um reino que exige que eu sacrifique o que mais amo." Lena tentou protestar, mas Kailen a silenciou com um beijo. Foi um beijo cheio de paixão, mas também de despedida, como se ele estivesse tentando gravar aquele momento na memória para sempre. O dia da abdicação. Na manhã seguinte, o grande salão do palácio estava lotado. O povo de Zaratia havia se reunido para ouvir a decisão de Kailen. Lena estava entre a multidão, seu coração pesado com o que estava prestes a acontecer. Kailen entrou no salão com a cabeça erguida, sua presença tão imponente quanto sempre. Ele subiu ao trono e olhou para a multidão antes de começar a falar. "Meu povo, hoje venho diante de vocês com uma decisão difícil. Durante anos servi como seu rei, fazendo o meu melhor para proteger este reino e honrar nossas tradições. Mas agora, acredito que é hora de Zaratia seguir em frente com uma nova liderança." O salão ficou em silêncio absoluto enquanto Kailen continuava. "Abdico do trono, não por fraqueza, mas por amor. Amor pelo meu povo, que merece um líder, que possa dedicar tudo a ele. E amor por uma mulher que me mostrou o que significa viver de verdade." Lena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto ouvia as palavras dele. Kailen olhou diretamente para ela, e naquele momento ela soube que ele estava falando com ela e apenas com ela. Um novo começo após a abdicação, Kailen deixou Zaratia, entregando o trono a um sucessor escolhido pelo conselho. Ele e Lena partiram juntos, deixando para trás o peso das tradições e as expectativas do reino. Eles viajaram para a França, onde começaram uma nova vida, longe das pressões políticas e das intrigas do conselho. Embora o caminho não tenha sido fácil, Kailen e Lena encontraram felicidade um no outro. Eles aprenderam que o amor verdadeiro exige sacrifícios, mas também traz recompensas que nenhuma coroa ou trono poderia oferecer. E assim, sob o céu de uma nova terra, eles viveram a história que escolheram escrever juntos.
Se você gostou dessa história incrível, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários se você gostou da história.